É normal o espírita, no ambiente espírita, falar de política partidária? Pode até ser comum, mas normal não é. Normal é o que eu... Normal é o que é conforme a lei de Deus. Comum é o que acontece frequentemente. Bom, mas independente disso, o nosso movimento espírita, em que pese todos esses comentários, ele tem se mantido, de certa forma, bastante indene a todas essas contaminações que a gente tem visto em outras denominações religiosas. E é importante que a gente mantenha esse foco, que a gente continue, evidentemente, fazendo esse trabalho que a gente tem que fazer, no sentido de nós preservarmos o movimento espírita dessa discussão partidária. E eu queria lembrar aqui 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é que, independente de discussão partidária ou não, não existe solução do amor que passe pela violência. Então, nenhum comentário nosso sobre nenhum partido político pode ser eivado de mágoa, de ódio, de desamor, de agressividade, e não compete. Não compete a nós, porque o amor não pode usar as armas da violência. Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar. A gente pode discutir sobre um assunto, de repente, não digo numa palestra pública, mas num grupo de ERD, o evento surge até porque nós fazemos parte de uma sociedade, e você analisar a questão sem usar roubos da paixão, plenamente possível. Você está num grupo de estudo, e aí pois é, isso é uma questão para a gente ver e tal, mas observando sem a partidarização que a gente precisa evitar ter. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa cuidar é que a gente, tanto quanto nos seja possível, observemos que isso não tem nada a ver com o trabalho de cidadania que nós podemos exercer. Então, até mesmo no plano de trabalho da Federação Espírita Brasileira, há uma diretriz, que é a última, que é sobre o envolvimento nosso com as questões de ordem de cidadania. O trabalho de cidadania é um trabalho que está, por exemplo, nos conselhos de direito, nas atividades. É importantíssimo que o Centro Espírita participe do Conselho da Criança, do Conselho do Idoso, do Conselho da Mulher, porque nós podemos dar uma contribuição enorme para isso. Se o movimento espírita é um movimento de renovação social, nós não podemos ficar encastelados, nós temos que participar disso. Não estou falando de política partidária, estou falando dos conselhos comunitários de direitos, que nós não podemos nos esconder e precisamos dar a nossa contribuição efetiva nisso. E o terceiro ponto é que, em que pese toda essa discussão, há companheiros nossos dentro do movimento que sentem atração pela política partidária. Se assim sentem, façam política partidária. Vivam os seus ideais, porque nós precisamos de bons homens em todos os lugares. Então, se você tem condição de participar de um evento político dando uma contribuição efetiva, faça, mas leve o espiritismo para dentro do partido, mas não traga o partido para dentro do espiritismo. Eu vou passar para o Haroldo, porque assim, aqui eu sou aprendiz também. Então vamos ouvir. Mas eu já estou no partido de Kardec. Inteligente, né? Inteligente ela, né? Não, eu queria lembrar, assim, tomando isso que o Elahá disse, nós tivemos 2 figuras tão importantes no movimento espírita, foram Bezerra de Menezes e o professor Freitas Nobre, foram políticos de estirpe, homens acima de qualquer suspeita, né? Muito honrados, e que fizeram um trabalho, tinham uma vocação política, se dedicaram e honraram a política com as suas condutas e com as suas ideias. Porque a política, a verdadeira, eu digo aquela, a política mesmo, se faz com pão de queijo, com café, o açaí, a tapioca, porque a política é a arte do diálogo. Então nós imaginemos, hoje esse é um ano também de Copa do Mundo, imagina assim, que
tome-se uma decisão na Copa do Mundo que a Copa vai ser só a seleção brasileira, jogando com ninguém todos os jogos. Alguém aqui vai assistir? Então assim, Neymar pega a bola, dribla ninguém, faz um gol. Fulano pega a bola, dribla ninguém, faz um gol. Nós precisamos de times. A política você precisa ter grupos diversificados, instituições, que o partido é uma instituição. Você tem que ter grupo diversificado. Porque é nesse diálogo, é nessa defesa. Às vezes um exagera para um lado, outro exagera para o outro. Esse aqui modera daqui, o outro modera dali. Mas política é isso. Política é do diálogo. O problema é que na transição planetária, e eu acho que o Rossandro, a gente tem conversado muito sobre isso, hoje nós somos estimulados pelas redes sociais a ter ódio. Deve ter ódio. Então, o slogan é o seguinte: monte o seu Facebook e tenha ódio de alguém. Né? Faça a sua conta no Instagram e tenha ódio de alguém. Gente, eu estou falando sério. Eu tenho falado isso com colegas meus. A gente reúne e fala assim: então, gente, nós vamos ter ódio de quem hoje? Porque ninguém mais consegue falar assim: olha, o partido tal fez a tal proposta e eu discordei. Porque eu acho que essa proposta ela tem uma fragilidade. Não, ninguém consegue mais conversar assim. Eu odeio. Eu queria que todo mundo fosse fuzilado. Gente, que discurso é esse? Então é isso que o Elahá está nos chamando aqui. Nós vamos construir mundo de regeneração pegando fuzil AR-15 e matando membros do Congresso Nacional? É isso? Essa é a proposta espírita? Manchar as nossas mãos de sangue para fazer o bem? É isso? Então eu prefiro morrer na cruz com Cristo, que nunca se compactuou com o mal, nunca aplaudiu nenhuma instituição corrupta do seu tempo, mas preferiu morrer do que matar. É diferente. Então, entender que a política é o espaço do diálogo, é o espaço da composição. Política é composição, gente. É da essência da política a composição. Porque se um grupo implementa tudo o que ele quer, isso não é política, isso é ditadura. Política é composição. Eu implemento agora, eu tenho uma ideia que tem 10 passos. Eu consigo 3, o outro aqui põe 1 e a gente vai compondo. Porque você vai chegando junto. Você vai entendendo. E a coisa é tão difícil. Ano passado foi na época da eleição municipal. Vi uma experiência terrível. Eu fui juiz eleitoral na minha comarca. Não vou citar aqui o nome. Chegou um determinado momento da campanha, eu tive que reunir os 2 candidatos a prefeito. Reuni os 2, com as suas equipes de advogados, e falei para eles: vocês estão proibidos de se matarem. Ao menos até o final da eleição. Por quê? Estava tendo tiro com arma de fogo. Começava um a fazer propaganda política, vinha o outro e eles começavam a dar tiro. Eu tive que prender dezenas de pessoas. Aí chegava a pessoa e falava: pô, meu amigo, por que você atirou? Ah, porque eu odeio fulano. E você conhece fulano? Eu não conheço, mas eu odeio ele. Gente, é surreal. Surreal. Os advogados ficaram bravos. Eu falei: está proibido de matar. Ninguém vai matar o outro aqui. Aí eles desistiram. Eu fiquei horrorizado com aquilo. O que se tornou? Então, esse é um alerta. A gente precisa tomar cuidado, né? Assim, e o Rossandro tem falado muito isso. Todos aqui têm falado. Gente, cuidado com o que você posta no seu Facebook. Cuidado com as frases que você coloca. Cuidado com o seu Instagram. Gente, cuidado com o e-mail, porque e-mail é um negócio frio.
Às vezes você escreve um e-mail assim, você está meio nervoso, às vezes você não está num dia inspirado, aquele e-mail parece uma bala. Cuidado. E festa com equilíbrio. Nós não temos necessidade de ódio, nós temos necessidade de bom senso, de lógica. Lembrando, aí eu vou passar para o Eulália, que o Kardec diz que nos mundos superiores, é o ideal grego, hein? Há uma aristocracia intelecto-moral. Os que governam são os mais sábios, era a proposta de Aristóteles. O governo dos mais sábios, os que governam são os mais sábios, só que o Kardec dá um upgrade. Os mais sábios e os mais bondosos. O governador de nosso lar, pensa nesse indivíduo. Ele é venerado em nosso lar pela sabedoria e pelo grau de amor. E por incrível que pareça, no sistema político dos mundos superiores, o que detém o maior cargo é o que mais serve.